Olá! No programa de hoje, a histórica presença dos militares na política brasileira. Ao contrário do que diz o senso comum, os militares não voltaram para a política no governo Bolsonaro. Antes, durante e depois da redemocratização, eles permaneceram em governos de direita e de esquerda, sem abandonar a crença no papel de mantenedores da nação. Essa conclusão está no livro República da Segurança Nacional, Militares e Política no Brasil. O autor, que está conosco hoje, é o cientista político Rodrigo Lentes, pesquisador sênior do Observatório sobre Defesa e Soberania Nacional do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social. Bem-vindo, Rodrigo, mais uma vez ao Mundo Político. Olá, Vivian, é uma satisfação voltar aqui ao programa. Rodrigo, o livro aponta para uma presença permanente de militares na política, né? Existe um marco inicial? Eu acho que, inclusive, o Oliveiras Ferreira, que eu cito no livro, ele coloca o marco de 1821, ainda antes da Declaração da Independência Brasileira, quando é a primeira vez que os militares, as forças ali armadas, ainda coloniais, resolvem se insubordinar ao poder político da época, que era o ministro Conde dos Arcos. E eles conseguem derrubar o ministro, e logo em seguida vem a Declaração da Independência e a fundação do Brasil. E a partir daí há um processo que eu não vou chamar linear, pelo contrário, um processo bastante de idas e vindas, mas que paulatinamente os militares foram ascendendo ao poder político, seja nas funções de segurança interna, mantendo o regime escravocrata, sejam atuando nas elites políticas monárquicas. Aqui a grande figura é o Duque de Caxias, que atualmente é o patrono do Exército, e que ele era um senador conservador e, ao mesmo tempo, um comandante militar. Então, há todo um processo que se inicia, eu acho que essa é a data que a gente poderia tomar como início, tanto de militarização da política como de politização dos militares, né? E o auge desse processo histórico, sem dúvida nenhuma, é a proclamação da República, com a primeira vez que duas ditaduras militares ordenam inicialmente a República Brasileira. E a partir daí, essa tem sido a tônica do nosso poder político e da nossa representação institucional. Quando você diz que é 1821, a gente pode dizer que os militares na política são mais antigos do que o próprio Estado brasileiro. Eu acho que a gente poderia citar, não diria dessa maneira, que eles são mais antigos. Eu acho que a fundação do Brasil nasceu com a participação dos militares na política pela formação histórica autoritária, escravocrata, colonial do Brasil. Mas essa tese, inclusive, de que o Exército existe antes do Brasil, ela é inclusive reivindicada pelo Exército hoje como a data de fundação do Exército, com a Batalha de Guararapes, lá em 1648, se não me recordo essa data, em que brancos, portugueses, negros escravizados e indígenas se juntam para defender a nação contra o invasor holandês. E a partir daí se fundaria tanto o exército como a nacionalidade, muito antes, inclusive, do próprio Estado Nacional. Então, essa é uma mitologia que tenta justificar, a partir da socialização e de mecanismos institucionais, essa posição superior do Exército em relação a qualquer outra coisa que exista de organizada na sociedade, inclusive o próprio povo. Agora, Rodrigo, você diz que os militares não deixaram o poder com a redemocratização. Quer dizer, aquela história de que eles voltaram para a caserna não é uma história verdadeira, que eles só, digamos, trocaram o papel que eles iam exercer no poder. Como é que é essa história? Que leitura você faz desse papel que os militares têm pós-redemocratização do país, quer dizer, terminado o golpe, o período de transição e a redemocratização?
A volta dos militares é a volta de quem nunca foi, né? Então, essa frase conhecida, eu acho que explica bastante o que a gente tem vivido, né? E o que aconteceu pós-85. A gente viveu uma transição completamente pactuada, sem nenhum tipo de ruptura com diversas estruturas autoritárias, sem prestação de contas, tanto dos atores do Estado como das instituições que quebraram a ordem constitucional, impuseram um regime autoritário e com práticas de graves violações de direitos humanos, e a partir dali, vamos chamar aqui, nós passamos 21 anos com os militares dirigindo o poder em aliança com os civis, e a partir dessa, que foi promovida uma grande reforma dentro do Estado Nacional. Essa reforma a gente poderia se remeter a partir de 1930, que é um processo de modernização, mas também de centralização e de construção do que eu chamo de um Estado de segurança nacional. E esse processo, que foi de permanente disputa, tanto dentro como fora da organização militar, ele se completa a partir de 1985, e a partir daí os militares, vamos chamar aqui, passam a atuar mais no deep state, para usar um termo muito comum para explicar a participação dos militares e de outras burocracias nos Estados Unidos, em que eles passam a se manter em posições estratégicas dentro do Estado, em termos de missão ideológica, manter o legado de 1964. Então, quando a gente vê cada 31 de março, todos os generais, seja qual for qual geração tenha sido, e sobre qual governo esteja o Ministério da Defesa, ou o comando das três forças, sempre vão se referir com tonalidades distintas, mas como 64 como um marco tanto do Estado, como da nação e como da nossa democracia. E isso é porque é a missão institucional. Então, eles permaneceram, eu diria que, primeiro, quando a gente vai olhar o artigo 142, o 142 estabelece três grandes missões, eu não vou chamar missão aqui, três grandes competências constitucionais das Forças Armadas brasileiras. A primeira é a defesa nacional. A defesa nacional, ela, embora seja um papel das Forças Armadas, ela é de responsabilidade civil. Então, o poder civil comanda a burocracia militar em torno da sua política nacional, sua estratégia nacional. Durante todo esse período, o Ministério da Defesa e a definição da política e da estratégia de defesa nacional tiveram nas mãos dessa burocracia militar. Ou seja, isso não foi nem democratizado e nem desmilitarizado, que é o que as democracias liberais pluralistas fazem. Segundo, mesmo quando os ministros eram ministros civis. Por quê? Porque nada vai adiantar um ministro ter uma burocracia inteirinha sendo executada por militares. O ministro ele vai lá, está no alto comando do Ministério, do Estado-Maior Administrativo, vamos chamar assim, para lembrar o Weber, do Ministério da Defesa, mas todos os seus funcionários são militares. Eles devem obediência e devem disciplina à organização militar, né? Inclusive, eles podem ser presos, descumprindo alguma ordem do comandante militar. Então, ainda que estejam destacados temporariamente para atuar em funções civis. Então, de nada adianta, eu diria que é importante ter um ministro civil, mas é completamente insuficiente e muitas vezes serve como uma fumaça para um manter das coisas autoritários. Para além do Ministério do tema da Defesa Nacional, nós temos as duas questões de segurança interna, que são completamente incompatíveis, isso é importante dizer. São incompatíveis com qualquer regime democrático. Isso são coisas muito comuns, infelizmente, na América Latina, que passou por ditaduras de segurança nacional e que as Forças Armadas são responsáveis, ainda que sob eventual comando de poderes constitucionais, de garantir, primeiro, a estabilidade institucional da democracia. Então, e aqui o grande aparelho é o Gabinete de Segurança Institucional. Historicamente, esse gabinete ele foi criado em 1930
para ser o Estado-Maior do governo provisório, depois do golpe de 30, depois ele vira Estado-Maior de governo, e depois ele se torna Casa Militar. Por um período passou o gabinete militar, depois se transformou em gabinete de segurança institucional. Esse é um aparelho, um literal aparelho militar, onde há um governo paralelo de um planejamento de segurança nacional, em que o poder civil, democraticamente eleito, simplesmente não participa. Não participa. Mas isso histórico em todos esses anos da redemocratização? Eu acho que você está faltam falando de agora? estudos. Não, eu estou falando histórico desde a democratização, no mínimo. E antes de 1930, faltam estudos, inclusive, para amparar empiricamente isso. Agora, esse aparelho do Estado dentro da presidência da República, Vivian, ele foi replicado em todos os governos estaduais. Então, a partir do desenvolvimento da polícia militar, que é a terceira grande função, a manutenção da ordem e da lei. Essa manutenção, ou melhor dizendo, da lei e da ordem. As polícias militares, antes, até 1930, eram exércitos de oligarquias locais. Elas passam primeiro por um processo de federalização e depois um processo de centralização, sobretudo depois de 64, onde elas são completamente subordinadas e integradas às Forças Armadas. Então, elas são forças regulares e auxiliares das Forças Armadas, e a disciplina, a doutrina, o armamento e inclusive a nomeação dos comandantes militares, dessas polícias militares, passam pelo Comando de Operações Terrestres do Exército, que integra o alto comando. Essa ligação, inclusive, é constitucional, né? Ela está prevista na legislação ordinária, e as polícias militares, como forças auxiliares e reservas do Estado, das Forças Armadas, elas estão na Constituição, inclusive. Se não me engano, é o artigo 144 da Constituição. Agora, você está falando de um papel que assume e de uma estrutura, né, da participação dos militares. Eu queria falar um pouquinho de uma parte que você explora muito, que é a questão do pensamento que permeia as Forças Armadas, os militares como um todo no país, né? Primeiro, uma pergunta sobre esse pensamento. Quando você fala que há um pensamento e como ele é construído e tal, ele primeiro, é um pensamento único? Os militares, nós podemos dizer que eles têm um pensamento hegemônico? Então, vamos lá. Primeiro, o que eu quero dizer com pensamento, né? Pensamento aqui é de um sentido muito lato, muito correlato, inclusive, à ideologia, que se refere a um conjunto de crenças, de valores, que são compartilhados por um determinado grupo, e esses valores orientam as margens do comportamento desse grupo. Então, essa é a noção de pensamento, a noção ideológica. Vamos chamar, esses marcos ideológicos, é uma forma de ver o mundo, é uma forma de interpretar, inclusive, tanto o papel do militar na sociedade, como dentro do Estado. Então, e essa construção, que a gente vai chamar de coesão ideológica, ela foi um objeto de disputa, tanto dentro como fora da organização. É um processo histórico em que, vamos chamar aqui que uma visão de desenvolvimento mais nacionalista e ligado ao trabalhismo foi derrotada dentro da organização militar e também fora dela com a ditadura de 64. E institucionalmente demorou-se mais quase 20 anos, ou seja, desde a fundação da Escola Superior de Guerra em 48 até o primeiro documento que se estabelece esse marco ideológico de ação política, de uma doutrina de ação política institucional, que foi em 74. Então, nós temos aí um período bem extenso de desenvolvimento e construção de uma coesão ideológica que, a partir daí, passa a ser atualizada conforme as mudanças conjunturais. Mas há uma coesão do ponto de vista de como se vê o mundo. Essa coesão ideológica, Vivian, não elimina, ao contrário, ela valoriza as divergências entre grupos, as preferências, as formas de interpretação
da própria conjuntura, inclusive em termos táticos e estratégicos. Mas isso demonstra, e aí é isso que eu tento demonstrar no livro, foi o que eu fiz na minha tese também, há um sistema de crenças onde existem categorias e essas categorias elas orientam, no geral, o comportamento da instituição e dos membros que são, vamos chamar aqui na palavra, são socializados e educados por essa mesma instituição. Então, respondendo, não é que existe um pensamento único, existe uma ideologia hegemônica que, inclusive, ela exerce hegemonia sobre eventuais outras ideologias que circulam na sociedade e que são muito monitoradas pelas Forças Armadas dentro da organização. Quando você fala monitoradas, são monitoradas como? Sobretudo pelo Serviço de Informações do Exército, né? Quando um militar ele tem alguma relação, um militar da ativa tem alguma relação com algum partido de esquerda, por exemplo, o Serviço de Informações ele busca, ele chama esse militar e pede que ele preste informações, que tipo de relação ele está tendo, qual é o vínculo, por que está lá. Passa por algum tempo a observar esse militar, para se de fato ele não tem nenhum tipo de vínculo. Muito ao contrário dos militares que comungam essa ideologia oficial do Exército. E que é muito claro, isso, o que eu estou falando não é nem interpretação, isso é institucional. A doutrina de segurança nacional, que o termo oficial é planejamento estratégico, é da mesma forma que o Golbery de Couto Silva chamou em 54, quando ele estrutura essa doutrina, ela é um planejamento de segurança nacional, de ação do Estado, e que tem uma ideologia, tem valores ideológicos. E isso é abertamente defendido, não há nenhuma... Quando aconteceu o processo de redemocratização do país, uma discussão muito que estava muito presente é o quanto ainda existiam mecanismos de espionagem interna no país, não é? O quanto o Exército, as Forças Armadas estavam envolvidas em espionagem. Então, tinha o SNI foi extinto, aí veio a ABIN. Esses instrumentos atuam ainda a serviço dos militares? Então, eu vou falar aqui de uma maneira mais ampla do ponto de vista assim, institucional, né? Claro que eu não tenho elementos empíricos de pesquisa para testar essa hipótese, mas pela formação institucional do Estado depois de 88, essas mudanças, tanto com o fim do SNI e a criação da ABIN, e posteriormente, depois de 2016, uma recentralização da inteligência do Estado brasileiro conectada com os serviços de informações das Forças Armadas, eu não tenho dúvida nenhuma de que esses serviços são, vamos chamar aqui, integrados aos serviços de inteligência do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, e por uma série de razões, mas o fato é que isso é entendido, e é bom deixar claro isso é entendido como a competência constitucional das Forças Armadas. Se faz isso porque essa é o papel constitucional da organização militar. Mas então, a busca interna de informação? Sim, do a segurança cidadão, interna. enfim, do partido político? Tudo isso é monitorado. Não, e pois mas não isso até é previsto assim, que é papel do Exército, das Forças Armadas fazerem isso? Não, veja bem, o que é papel? O que é segurança institucional? Até eu converso com meus colegas da ciência política, que assim, é muito difícil a gente definir o que é segurança institucional, né? Segurança institucional basicamente, para os militares, a segurança nacional. Então, quando a gente vai... Então, uma questão de ponto de vista, eles têm um limite que é uma questão de ponto de vista institucional. Que é vamos chamar aqui, e veja bem, tudo que eu estou falando isso da instituição militar, da organização, é de responsabilidade civil.
eles são uma burocracia militar, e assim como qualquer outra burocracia civil, eles são comandados e governados por poderes eleitos de forma democrática. Então, cada governo que passou não resolveu esse Uhum. passado de desestruturação autoritária, inclusive institucional, das Forças Armadas. Então, o papel de segurança institucional está diretamente ligado com a estabilidade das instituições democráticas. E o que torna, o que desestabiliza? O que é considerado uma disfunção do sistema político que deve sim ser objeto de ação estabilizadora? São vários elementos que eu poderia citar aqui a partir desse planejamento institucional de ação política das Forças Armadas. Nós estamos vendo aí todos os elementos da crise política que se instaura no país desde 2013 são exemplos de ameaças institucionais à segurança institucional que seria, então, a competência constitucional das Forças Armadas em atuar. Então, essas ações de nível de inteligência, de monitoramento, seja de partidos, de lideranças, de movimentos sociais, de indivíduos, eu diria inclusive de jornalistas, Vivian, isso faz parte de uma concepção preventiva dessa ideia de segurança institucional que vem sendo, vamos chamar aqui, acentuada hoje, mas que já vinha antes de 2016, tranquilamente. Mas é que entra em conflito com a ideia de democracia, né? De um Estado democrático. É incompatível, como eu mencionei antes, forças armadas em um regime democrático, e democracia aqui eu estou me referindo ao liberal pluralismo, não é nem de uma democracia um pouco mais democrática, para usar a redundância aqui, mas a concepção de democracia ela é incompatível com forças armadas cuidando da segurança interna. Isso não é papel de forças armadas. E nós mantemos isso. E o que aconteceu? Aconteceu que desde 85, em todos os momentos que se tentou mudar de alguma maneira o status quo e as estruturas desse legado autoritário, as Forças Armadas foram uma força de desestabilização da democracia e estabilização desse legado autoritário. Se não teve o que nós estamos vendo hoje, é porque foram vários elementos de conjuntura, vários elementos, inclusive, de habilidade política do poder civil, ou ainda ausência de disposição e de força de enfrentar esse tipo de força desestabilizante que são as Forças Armadas no Brasil. No seu livro aparecem muito as palavras moderadores, supervisores da ordem nacional, essa ideia de tutores, não é? Que os próprios militares têm, né, que está no pensamento, a forma como eles se veem, né? A estruturação na estruturação do pensamento aparece muito esse papel. Tá certo? Correto dizer isso? Eu não diria que na estruturação do pensamento especificamente as Forças Armadas são colocadas, porque são colocadas como a força mantenedora, a força moderadora. Isso é muito mais de uma interpretação de como se organizam os poderes, as expressões do poder nacional. Então, essa doutrina tem uma visão que até a década de 80 estabelecia 4 poderes, ou 4 expressões de poderes dentro da nossa nacionalidade. Uma é o poder político, que envolve os 3 poderes constitucionais. A segunda expressão de poder é a expressão militar, ou seja, as organizações militares e a instituição, no geral militar, se entende como um poder relativamente autônomo ao poder político. Fora isso, tem o poder econômico, o poder psicossocial, que nós poderíamos chamar de cultural, e a partir aí do final da década de 80, início de 90, se há uma quinta expressão, que é o poder de ciência e tecnologia. Até a década de 90,
essa doutrina de ação política estipulava que nenhum desses poderes exercia uma preponderância em relação a outro. Tanto é que, inclusive, algum poder comandava e dirigia a depender das ameaças e vulnerabilidades que a nacionalidade, os objetivos nacionais estavam sofrendo. A partir da década de 90, essa doutrina prevê que deve sim haver uma preponderância do poder político, mas veja bem, olha, vejam essa palavra, preponderância. Isso significa que, a depender de determinada conjuntura, que ameace os objetivos nacionais, que é a concepção ideológica central dessa doutrina, ou um outro poder, um outro centro de poder das expressões pode eventualmente dirigir de forma temporária o poder político. O que eu estou Então, é a querendo dizer aqui? presunção da supervisão, não é? Das ações e dos movimentos políticos do país. É uma previsão da possibilidade de um golpe de Estado, em resumo. É mais ou menos isso. E a interpretação, digamos, esse papel mantenedor, papel de tutela, a palavra, né, é a tutela mesmo das Forças Armadas, ela vem de uma interpretação da história brasileira, da formação da história brasileira. E que é uma interpretação em que vislumbra as Forças Armadas como sucessores do poder moderador da monarquia. Vivian, não é incomum a gente observar as Forças Armadas reivindicando o legado monárquico. Nós vamos viver, inclusive, agora aos 200 anos da Declaração da Independência, e os militares, vamos chamar aqui, reivindicam esse passado como parte da formação democrática da nossa nacionalidade. Um passado escravocrata e ainda reivindicado por essa burocracia militar e por esse pensamento que vai alimentando uma visão conservadora e ideológica da nossa formação histórica. Agora, quando você fala nossa formação histórica, você está falando do povo brasileiro. Não é só como os militares se veem, mas aí eu chamo a atenção para o quanto as Forças Armadas são uma instituição bem avaliada entre a população, não é? Em que medida essa população reconhece neles esse papel que eles preveem de serem supervisores, de serem tutores do resto da sociedade? Ótimo ponto. Isso não é nada espontâneo, por evidente, né? A legitimação de uma burocracia militar como, vamos chamar aqui, uma instituição que a população confia e deposita uma imagem de honestidade e de competência, ela é construída socialmente, né? Nós temos uma cultura autoritária a partir dessa formação da nacionalidade brasileira, e nós temos vamos chamar aqui, uma produção do consentimento do domínio. As elites políticas aceitaram e continuam, em certa medida, aceitando esse papel dos militares como árbitros do jogo político, e como moderadores da política e da elite política que tem déficit, vamos chamar aqui uma diminuição moral em relação aos militares, e há um processo de produção dessa legitimidade que envolve a manutenção dos militares em diversas ações que não fazem, que são completamente estranhas vamos chamar, as atribuições de Forças Armadas na democracia. Então, a gente está falando desde levar caminhão-pipa de água em lugares remotos que não têm acesso ao saneamento básico, nós estamos falando de atuação na defesa civil, nós estamos falando de bombeiros, nós estamos falando de segurança pública, nós estamos falando de FAB cuidando do espaço aéreo, Marinha cuidando da Polícia Marítima, nós estamos falando de militares dentro do setor educacional. Então, há
há um conjunto de ações que constrói esse consentimento do domínio que está na raiz autoritária brasileira, que está na ausência de uma mais ampla democratização, sobretudo da representação política, e que está também no consentimento desse domínio, na legitimação desse domínio em relação às elites civis, que não entendem que quebrar e romper com esse vínculo autoritário nas instituições é necessário para que a própria sobrevivência dessa elite política seja alcançada. É muito interessante ver que em 2016 houve uma série de civis que se juntaram aos militares, ainda que nos bastidores, para alcançar o poder e logo com a esperança de que eles logo em seguida assumissem esse poder, e não foi isso que aconteceu. Isso historicamente também se repete. Então, eu acho que essa legitimidade ela é construída tanto pela burocracia militar, mas também pela própria elite política, que, na minha opinião, cava sua própria morte. Mas então o que você falou que é difícil de recuar na presença militar, não é? O que a gente pode pensar do futuro das relações entre o poder civil e o poder militar, no caso, por exemplo, de Bolsonaro não ser reeleito? O que a gente pode pensar do nível de dificuldade, desafio que terá o Lula, por exemplo, se for eleito? Então, claro, aqui é uma projeção de uma tendência que a gente pode observar a partir do estudo de alguns anos a respeito desse tema, mas é claro, eu não estou aqui fazendo previsões sobre o futuro, porque não é esse o meu papel. Mas o que está posto na mesa, de forma muito clara, é que a coerção seguirá sendo usada como moeda política dos militares no jogo democrático, no jogo eleitoral. Então é isso que está acontecendo, né? E que é o que aconteceu também depois aí a partir de 45. E o comportamento é muito interessante lembrar a figura do Paulo Sérgio, que é o atual ministro, e que então era o comandante do Exército, que se tinha como uma figura que era dissociada do bolsonarismo. E agora se observa o Paulo Sérgio completamente alinhado à estratégia, vamos chamar aqui a tática do Bolsonaro para se manter no poder, questionando o resultado e o próprio sistema eleitoral como um todo. Então, eu espero, primeiro, que vai haver um período grande de instabilidade, eu projetaria isso, e as instituições e as lideranças políticas já perceberam isso, para bem da democracia. E qual é a grande demanda? A grande demanda é neutralizar essa força desestabilizadora da democracia. Então, existem mecanismos institucionais. Os militares, embora detenham o poder das armas, isso significa um poder importante, eles não podem tudo, então eles precisam de legitimidade e de apoio, seja no andar de cima, que são as elites, sobretudo econômica, política e internacional, e eles também dependem de apoio popular para uma solução autoritária, que recentemente a gente viu, tem 10% da população, segundo, se não me engano, o Datafolha, que apoiaria um golpe de Estado para o Bolsonaro não sair do poder, mas então existem 90% que não apoiam. Então, que esse é um dado importante. Então, anular essas duas grandes possibilidades de ação e de solução autoritária para a transição de poder no Brasil é fundamental. E, posteriormente, nós temos o desafio de garantir a posse do presidente eleito pelo povo, a partir do sufrágio universal, e depois de garantir essa posse, é que ele possa governar dentro da institucionalidade. Agora, eu diria que as Forças Armadas elas precisam prestar contas e serem fiscalizadas
como a burocracia e como a elite política é. Então, nada mais, nada menos do que qualquer outra instituição de Estado, né? Então, nós temos ainda uma relação muito pouco clara, para não dizer outra coisa, do poder econômico, sobretudo na área de defesa, com a alta burocracia militar. A gente viu que quando ocuparam um cargo de grande visibilidade pública, que foi o Ministério da Saúde, diversos vícios e problemas da relação entre público e privado também foram observados dentro do Exército e dentro dessa burocracia. Recentemente, foi feito até um acordo de delação premiada do Ministério Público Militar com um grupo de empresários que reconheceu que desviava uma série de recursos públicos junto a 64 quartéis do Exército do Rio Grande do Sul. Então, na compra do rancho, que é a alimentação diária da tropa. Então, esse tipo de fiscalização de legalidade, de eficiência, de moralidade, de impessoalidade, de publicidade, que são os princípios da administração pública, precisam também serem direcionados para as Forças Armadas para que elas não se alimente esse mito de superioridade militar em relação às autoridades civis, que é um mito construído justamente para legitimar esse comportamento autoritário das Forças Armadas em determinadas conjunturas. Rodrigo, essa conversa aqui podia ir longe, mas o tempo acabou. Queria agradecer muitíssimo a sua participação. Eu que agradeço, Vivian. Convido a todos e todas a conferirem o livro. Ele está disponível para venda, mas também em PDF. E estou aqui à disposição para novas entrevistas. O livro é República da Segurança Nacional, Militares e Política no Brasil. Obrigada outra vez. Conversei com o cientista político Rodrigo Lentes, que lançou esse livro. Novamente, anota aí o nome, vale a pena. República da Segurança Nacional, Militares e Política no Brasil. Nós falamos sobre a presença histórica dos militares na política, o que eles pensam, defendem, e esse perfil dos militares, de generais a soldados. Obrigada pela companhia e até amanhã.